Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui com o professor Leandro. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês os elementos de uma bacia hidrográfica e essa imagem linda aqui de um vale em meio à cordilheira vai servir de apoio para que nós façamos um desenho. E o mais importante, pessoal, ao longo da aula eu vou apenas falar alguns nomes, eu não vou escrever. Vou falar alguns nomes. Toda vez que eu falar um nome diferente que você não conhece, ou até mesmo aqueles que você já conhece, mas que sabe que é um conceito de hidrografia, você anote. E você vai fazendo uma lista com o nome e a definição. Mesmo que você tenha que pausar o vídeo para isso. Ao final da aula, eu vou enumerar o desenho que eu fiz e você vai colocar em prática os seus conhecimentos. Tudo bem? Aula bem legal, bem interessante. Com certeza você vai aprender de uma vez por todas os elementos de uma bacia hidrográfica. Para começar, pessoal, como eu disse para vocês, isso aqui é um vale. O vale é o formato aqui do relevo. Ó. No caso, esse vale é um vale em formato de V, muito comum em regiões de montanhas e cordilheiras. Existem vales de diferentes formatos. Por exemplo, existe vale em formato de U, mas isso varia muito de acordo com o tipo de relevo onde está correndo o rio. O que é mais importante aqui neste desenho é a primeira coisa que você talvez já vai anotar aí. Ao centro da imagem, vocês podem ver aqui, pessoal, que existe um rio. E este rio é o rio principal. Rio principal. Este rio, como vocês podem ver, ele vem de lá de trás. E conforme ele vai avançando, ele vai recebendo água de outros rios menores, que você já deve saber o nome, daqui a pouquinho eu falo. E ele vai ganhando corpo. Então o rio ele nasce provavelmente lá no fundo. Vamos dizer que ele nasce nessa montanha que está aqui no fundo. Ó. Tá até encoberta ali pela nuvem. Tá? Então aqui no fundo tem uma montanha bem alta. Essa montanha é uma montanha coberta de gelo. Então aqui é cheio de gelo. E aqui dessa montanha cheia de gelo é onde nasce o nosso rio principal. Então ele nasceu daqui. E ele veio correndo aqui no meio dessas montanhas e foi recebendo cada vez mais água e ficando cada vez mais volumoso. O que está desenhado aqui por enquanto, então, é o rio principal. O rio principal, galera, ele corre dentro de uma vala, um buraco, que nós vamos chamar esse buraco de canal ou leito. Então, o leito é aqui onde eu estou mostrando para vocês. Ó. Então, isso aqui é o leito do rio. O leito do rio. Vão anotando todos os nomes que eu vou falando para vocês, tá? Nem todos os rios nascem do derretimento do gelo de uma montanha. Então tá aí o conceito que você vai escrever, tá? Quando o rio ele nasce do derretimento do gelo de uma montanha, que é esse caso aqui, ele é um rio de regime nival. Regime nival. Regime não é do que a gente se alimenta? Esse rio é alimentado pela neve, pelo gelo, pelo degelo, derretimento do gelo da montanha. Então é um rio de regime nival. Pode ser também, gente, e é muito comum no Brasil, que nós tenhamos rios alimentados pela chuva. Ou por uma nascente, vamos supor que aqui tem um riozinho, ó, que ele nasce aqui no meio, tem a nascente dele, e a nascente ela vem do lençol freático. Ou simplesmente esse rio é abastecido pela chuva. Aí nós estamos falando de um rio de regime, atenção para mais um nome, rio de regime pluvial. Nival, quando vem do derretimento do gelo, pluvial, quando vem da chuva. Pode ser também um rio de regime misto, quando ele recebe tanto água do degelo, do derretimento do gelo, quanto água da chuva. Então, um rio de regime misto. No Brasil, o mais conhecido é o rio Amazonas, porque a nascente do rio Amazonas fica na região de cordilheira, lá no Peru, na cordilheira dos Andes. Mas grande parte da água do rio, a maior parte, vem da chuva ou de nascentes de fontes que são abastecidas pela água da chuva. Então, são rios de regime pluvial da chuva, nival, que vem do derretimento da neve, ou misto, quando é dos dois. Outra coisa, pessoal, os rios menores que desaguam no rio maior são chamados, acho que vocês já sabem esse nome, são chamados de afluentes. E os afluentes dos afluentes são os subafluentes. Afluentes
ou tributários. São rios que desaguam em outro rio. Rios menores que abastecem o fluxo de um rio maior. Eles podem ser afluentes ou subafluentes. Até aqui tudo bem, gente? Muitos nomes e terão ainda muitos mais, hein? Eu falei de fluxo. O fluxo também é uma coisa muito importante, porque o fluxo do rio, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um rio que tem o fluxo perene. Isso significa que é permanente. Permanentemente tem água no rio. Mas dependendo das regiões, em regiões mais secas, nós temos rios de fluxo intermitente ou temporários. São rios que durante uma estação seca, eles simplesmente desaparecem, pessoal. Então nós temos dois tipos de fluxo: perene, permanente, ou intermitente, que é o fluxo de rios temporários. Muito comuns, por exemplo, no Brasil, na região do semiárido nordestino, os rios intermitentes. Agora, o Rio São Francisco, por exemplo, por mais que ele cruze uma região seca, a nascente do Rio São Francisco, olha lá, nascente, hein? A nascente do Rio São Francisco, ela fica numa região chuvosa, o que torna o Rio São Francisco um rio perene, assim como o Rio Nilo também, lá no continente africano. Gente, o caminho do rio, ele sempre vai da nascente até o final dele, que é onde ele deságua em algum lugar. Nesta imagem, nós não sabemos onde esse rio vai desaguar, mas provavelmente ele vai desaguar ou em um rio maior, ou em um lago, ou em um mar. Onde o rio deságua, mais um nome, gente, é chamado de foz, F-O-Z, ou desembocadura, foz ou desembocadura. E ela pode ser de dois tipos. Para isso, eu preciso construir aqui ao lado uma pequena lousinha para explicar para vocês, tá? Então imagina aqui que é uma lousinha. E o desenho que eu vou fazer aqui nessa lousinha é um desenho visto por cima. Tudo bem? Então aqui nós temos um mar, tá? Que é um mar. E aqui na imagem tem um rio correndo em direção a esse mar. Quando o rio deságua desse jeito que eu estou mostrando para vocês, em apenas um único canal, tem os afluentes dele aqui bonitinho, ó, olhando por cima é a bacia. Quando o rio deságua de uma vez só, formando um único canal, é chamado de foz em estuário. Estuário. Quando o rio deságua formando vários canais, por exemplo, ó, dependendo do relevo, ele pode abrir vários canais assim na hora de desaguar. Essa figura geométrica aqui, vocês utilizam bastante em física, é a figura de um delta, um triângulo. Então, olhando do espaço, quando o rio, quando vai desaguar no mar, ele faz um delta, ele faz um triângulo, é que ele é uma foz em delta. Tudo bem, pessoal? Olha outra coisa legal aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Nosso rio, ele está correndo nessa direção. Então ele vem daqui para cá. Isso significa, pessoal, que cada pontinho que eu fizer aqui, ó, atenção, hein? Cada pontinho que eu estou fazendo agora está mais em direção à nascente, concorda comigo? Isso significa que eu estou indo em direção a montante. Montante. Se eu fizer o caminho inverso, por exemplo, descer o rio, então eu estou vindo nessa direção agora, ó, eu estou indo a jusante. Jusante. Significa que eu estou indo em direção à foz. Jusante, se eu não me engano, é com S, tá? Mas é som de Z. E esse jusante vai te lembrar da palavra foz. Montante, você vai lembrar de montanha, como se você estivesse subindo a montanha. Por exemplo, gente, se faz uma hidrelétrica, então se constrói aqui uma barragem. Inclusive é ideal construir hidrelétricas em áreas semelhantes a essa que vocês estão vendo aqui, onde nós encontramos o rio no seu alto curso e médio curso. É melhor do que construir uma hidrelétrica no baixo curso de um rio. Alto curso é a parte mais próxima da nascente. Médio curso é o meio do rio. E baixo curso já é mais próximo à região onde o rio deságua. Quando constrói uma hidrelétrica, por exemplo, qual parte da hidrelétrica que vai inundar? Vai inundar a montante ou a jusante? Então pensa aí, responde. Vai inundar a montante. Essa parte que está aqui atrás vai alagar tudo se construirmos uma hidrelétrica. E aqui vai ter umas saídas para a água passar e gerar energia elétrica.
Então a montante é onde vai ficar alagado. Outra coisa, pessoal, quando eu estou descendo de barco do rio, que caminho que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o caminho. Então aqui tem um barco, nós estamos descendo de barquinho nesse rio. Então, tem um barquinho aqui, nós estamos descendo. Que caminho que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o caminho sempre da montante em direção a jusante. Isso também serve, descer o rio, para você identificar as margens. O que são margens? Margens são os lados do rio, de uma maneira simplificada. Então aqui nós temos uma margem e aqui nós temos outra margem. No caso, qual que é a margem direita e qual que é a margem esquerda nessa imagem, pessoal? Será que é a imagem do jeito que a gente está vendo? Tipo aqui à esquerda? Não. Você tem que imaginar que você está descendo o rio de barco. Então você está aqui descendo o rio de barco. Então aqui está você. Aí você está assim, ó, com o bracinho aberto. Você está olhando para frente aqui pra gente. Esse não é o braço direito aqui? Seu braço direito, é o bracinho aqui da pessoinha que eu desenhei? Então esta é a margem direita e esta é a margem esquerda do rio. Margem direita e margem esquerda. Então mais uma coisa que você aprendeu agora. Outra coisa importante, galera. Vocês vejam que mesmo aqui nesse lugar, que é um lugar montanhoso, existe uma área que é como se fosse uma planície que ela acompanha o rio. Ela vai abrindo um pouquinho. Essa área aqui ao lado, ó, ela é mais plana. E é lógico que quando chove demais, esse rio tende a transbordar para as margens aqui. Estas margens que ficam do ladinho do rio planas, essa parte plana que fica ao lado do rio, é chamada de várzea. Isso mesmo. Você já deve ter chamado seu time ou um jogo de futebol falando esse jogo tá uma várzea. Antigamente lá em São Paulo, pessoal, os campeonatos eles aconteciam num campinho de futebol do ladinho aqui do rio Tietê, do rio Pinheiros. Daí que veio o nome futebol de várzea, porque aqui é a várzea do rio, ou planície de inundação. Todo rio, a tendência quando chove demais é ele transbordar na várzea, ou na sua planície de inundação. Mais um detalhe, pessoal, olha quanta coisa que dá para aprender apenas nessa imagem aqui nessa aula. Vocês conseguem enxergar uma bacia aqui? A borda da bacia e o fundo da bacia? Então vamos tentar desenhar. Ó. Aqui é a borda da bacia. A bacia está na nossa direção. Isso aqui é uma bacia. Ó, isso aqui é uma bacia. Vai ter que abstrair um pouquinho para entender. Isso que vocês estão vendo na imagem, toda essa cena que está aqui é a bacia hidrográfica deste rio. Por exemplo, se esse rio chamasse Rio Tietê, aqui seria a bacia hidrográfica do Rio Tietê. Se esse rio fosse o Rio Paraná, aqui seria a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Como é um rio desconhecido, é a bacia hidrográfica do rio desconhecido. O que é a bacia, então? É toda a área, olha a definição, a área drenada pelo rio principal e todos os seus afluentes. Este é o rio principal e estes são os afluentes do rio principal. Não confunda bacia hidrográfica com rede hidrográfica. Rede é apenas o que está em azul. O que é rede hidrográfica? A rede hidrográfica é o conjunto do rio principal e todos os seus afluentes. A bacia hidrográfica é toda esta área que está demonstrada aqui. Isso significa, pessoal, que é possível que a pessoa more na bacia hidrográfica. Nós estamos na bacia hidrográfica. Aqui em Jaú, nós fazemos parte da bacia hidrográfica do rio Jaú, que é uma subbacia, faz de conta que esse aqui é o rio Jaú, ó, que é uma subbacia do rio Tietê, que por sua vez é uma subbacia do rio Paraná. Olha que legal! Então dá para morar na bacia hidrográfica. Não dá para morar na rede, a não ser que você more num barco. Ou numa casa, numa palafita, por exemplo, que muitas vezes é construída sobre o rio. O que delimita uma bacia hidrográfica, como vocês podem imaginar, é o ponto mais alto do relevo. Então esses pontos mais elevados aqui, que estão delimitando a bacia, eles são chamados, olha lá mais um nome para você anotar, eles são chamados de divisor de águas ou interflúvio. Divisor de águas ou interflúvio. Então nós temos aqui o rio principal, os afluentes ou tributários.
uma bacia hidrográfica, que é toda essa área que está aqui mostrada na imagem, a rede hidrográfica, aqui no meio, como vocês estão vendo. E agora eu vou mostrar para vocês mais uma coisa importante. Vamos lá. Tudo importante parece, né? Mas realmente esses nomes eles são muito utilizados indiretamente em questões de vestibular. Nós podemos dividir o rio, a bacia, na verdade, em 3 estágios. Esse daqui, que é o alto curso, esse daqui, que é o médio curso, e esse daqui, que é o baixo curso. É lógico que nós pegamos apenas um trecho, talvez esse rio seja muito maior. Mas se o rio terminasse aqui onde termina o vídeo, aqui seria o baixo, essa parte, aqui seria o médio e aqui seria o alto curso. O baixo curso, as águas são mais lentas, é mais legal para navegação, para irrigação, para pesca. O médio e alto curso, eles são ideais para a construção de usinas hidrelétricas, barragens. Então, mais uma coisinha aí que eu falei para vocês, que é uma aula cheia de informações para vocês irem anotando todos os nomes. Como eu estou dizendo para vocês, tá? Então, o rio ele corre nessa direção, tem a bacia hidrográfica, a rede. Esta parte aqui, gente, que eu falei para vocês, ó, que é a margem do rio, tá? Margem do rio. Aqui tudo, ó. E a direção onde o rio está seguindo, então a direção onde o rio está seguindo, ele é chamado de vertente. Pensa como se estivesse vertendo água, tá? Então a vertente é tudo isso aqui e vai sempre receber o nome do local onde o rio deságua. Faz de conta que essa bacia inteira ela deságua no Oceano Atlântico. Então nós estamos falando de uma bacia hidrográfica da vertente do Atlântico. Se tiver uma outra bacia que vai para lá, não para o céu, tá? Para o lado de lá, que eu não consigo desenhar. E para lá for o Oceano Pacífico, por exemplo, nós estamos falando de uma bacia hidrográfica da vertente do Pacífico. Gente, tentei colocar aqui todos os nomes para vocês. Ainda falta falar alguma coisa. Se eu repetir, vocês me perdoem, tá? Eu devo ter falado do regime nival e pluvial e do fluxo perene e intermitente. Eu vou falar mais uma coisinha para vocês, que é o tipo de canal. O canal do rio ele pode ser retinho, ele é chamado de retilíneo. Mas quando ele faz essas curvas, ó, quando ele faz umas curvas assim, que olhando por cima tem esse formato, ó, as curvas dos rios, que olhando por cima, ele é um rio de canal meândrico. Não é leândrico não, hein? É quase isso, só que é com M. Meandro. São essas curvas que os rios fazem. Às vezes um meandro ele pode ficar abandonado, tadinho. Quando a água do rio vai querendo passar para cá, ó, ela vai sempre erodindo essa margem. E quando ela vem aqui, ela vai erodindo essa margem. Olhando por cima, tá bom, gente? Como se fosse uma lozinha aqui. Chega uma hora que o rio começa a passar reto por aqui. E quando ele começa a passar reto por aqui, começa a acumular sedimentos aqui. E isso pode virar um lago meândrico. É um lago em formato de C ou de U, muito comum na região amazônica, por exemplo, aqui no Brasil. Então, é isso, só falta agora eu enumerar e lançar o desafio aí para vocês escreverem todos os nomes, tá? Então eu quero o nome disso, eu quero o nome disso, considerando que aqui é onde o rio deságua. Eu quero o nome desses rios menores que desaguam no rio maior. Eu quero o nome de todo esse lugar aqui, o nome de tudo isso daqui. O desenho vai ficar meio zoadão, mas beleza, tá, gente? Essa área inteira seria o número 4. O número 5, os pontos mais elevados que dividem uma bacia em relação às outras. O número 6, o nome dessa parte da bacia. O número 7, o nome dessa parte da bacia. O número 8, o nome dessa parte da bacia. O número 9 é essa margem. E o número 10, ficou meio difícil de enxergar aqui, né? Ó, o número 10 é esta margem. A margem do lado de cá, a margem do lado de cá. O número 11, tá tão bonito o desenho até agora, né, gente? Agora eu tô regaçando tudo. O número 11 é o nome dessa planície aqui. Quero saber o número 11. Aquele nome que eu falei do futebol lá, lembra? O número 12 é o nome
do canal do rio. Tem um nome diferente que eu falei para vocês. O nome do canal do rio é o número 12. Se você tiver com dificuldade e se perdeu, é só voltar o vídeo e ver número por número e ir respondendo. O número 13, nem tem mais cor para utilizar. Toda vez que eu vou para cá, é o número 13. Toda vez que eu vou para cá, é o número 14. 13 é A alguma coisa e 14 é A alguma coisa. Não lembro se eu falei tudo, tá bom, gente? Mas está aí o desafio. Se tiver algum número que for faltando, você vai colocando mais números e colocando as definições, além de fazer um resuminho à parte com aquele negócio que eu falei para vocês do fluxo e do regime também dos rios. Tem mais um nome que eu vou terminar falando ele aqui, é um pouquinho difícil, mas eu vou citar, tá? É o seguinte, quando uma bacia hidrográfica, como essa, deságua no mar aberto, por exemplo, o Rio São Francisco no Brasil, pode ver no mapa, ele deságua no oceano. Quer dizer, ele vai de dentro do continente para fora. Quando vai de dentro para fora, é uma bacia exorreica. Igual tipo exoesqueleto dos insetos. Exorreica, é para fora. Quando uma bacia vai para dentro, você pode procurar no mapa aí, por exemplo, a bacia do rio Volga, que fica na Rússia, ela deságua no interior de um continente, é uma bacia endorreica. Endorreica. Outra coisa, sempre eu acho que vou terminar, é que eu vou lembrando e vou falando. Uma bacia hidrográfica, ela pode ser uma bacia de planalto, uma bacia de planície, predominante planalto, predominante planície, e isso também interfere no aproveitamento econômico dela. É lógico que uma bacia de planalto, com muitas quedas d'água, favorece a instalação de hidrelétricas. Já uma bacia de planície, que é uma bacia com as águas mais lentas e tranquilas, como a bacia, por exemplo, do rio Paraguai, onde fica o Pantanal, favorece a navegação, favorece a pesca. Uma bacia de planalto bem conhecida no Brasil e muito aproveitada para as hidrelétricas é a bacia do rio Paraná. Então essas são características que vão te ajudar muito, a partir de agora, a conhecer melhor os rios e os elementos de uma bacia hidrográfica. Espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, aprendido muito com essa aula, que foi feita com muito carinho para vocês. Deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida ou o que mais chamou sua atenção desse vídeo e deixem um like aí para eu saber que vocês gostaram. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula.